fraqueza era uma casca. Ele tinha dentro de si uma sensibilidade, porém não podia demonstrar, porque isso demonstrava fraqueza. E ele, como um centurião, que era um general, que comandava 100 homens, ele tinha que estar sempre à frente, duro, para que aqueles o respeitassem. Contudo, Gaio conheceu Mateus, um jovem que tinha um conhecimento muito grande, autodidata, falava o grego, falava o hebraico, e várias línguas. Conhecia matemática. E Roma, na sua aldeia, né? Roma ficou sabendo desse jovem. Porém, Mateus era um jovem que tinha sofrido muito na sua infância, na pré-juventude e na juventude. Porque por ser diferente dos meninos da época, hoje nós chamamos de bullying, né? Ele era rejeitado. Estavam sempre fazendo chacota dele. E ele começou a se isolar do meio em que vivia. E com isso, cresceu dentro dele uma necessidade muito grande de ele provar, não para os outros, mas principalmente para si mesmo, que ele era capaz. Então ele começou a visualizar, estando numa posição em que desse a ele uma tranquilidade, uma segurança. E ele foi convidado por Roma para que fosse o publicano, o cobrador de impostos. Porque naquela época tinha muito poucos letrados. Era muito difícil fazer esse controle. E ele aceitou. Porém, ao aceitar, ele começou a ser rejeitado, porque ele era judeu. E os judeus odiavam os romanos, eram seus algozes. E ele começou a ser rejeitado por todo o povo da sua aldeia, até mesmo pelos seus pais, principalmente pelo seu pai. Mãe é mãe, né? A gente sabe como é que é mãe. Mãe perdoa tudo e dá colo de qualquer maneira, mas o pai não. O pai ficou indignado, expulsou de casa, falou para ele que ele não era mais seu filho. Isso, para a época, no dia de hoje é difícil ouvir isso do próprio pai, você não é mais meu filho. Naquela época, ele ficou muito, mas muito abatido. E isso realmente o forçou a se isolar da sua família. Porém, Mateus, falando numa linguagem espiritual, não era por acaso que seria um apóstolo de Jesus, porque tudo isso que aconteceu na era de Jesus já estava tudo planejado, não determinado. Porque nada é determinado nesse universo. Nada é determinado nesse universo. O que existe é um planejamento onde as possibilidades ocorrem. Todos nós vivemos assim, sob essa lei da possibilidade. E nesse momento, Mateus e todos os outros apóstolos, na espiritualidade, foram convidados por Jesus e pela espiritualidade a fazerem parte desse clã que faria o nosso planeta mudar. Porque Jesus é o nosso divisor de águas. Nós temos realmente que concordar com isso. E esse trabalho do apostolado de Jesus é muito difícil. É muito difícil. Ainda mais naquela época, de tantas rejeições, onde tinha imposição romana, tudo tinha principalmente Roma. Se vocês virem a história, Roma não era o problema de Jesus. Nunca foi o problema de Jesus. Nós temos visto a linguagem de Jesus com Pilatos. O próprio Pilatos reconheceu que ele era inofensivo,
Mas a imposição daqueles que eram líderes religiosos, se diziam porta-vozes de Deus. Chega um homem simples de Nazaré, uma cidade insignificante, que nunca trouxe nenhum profeta ser o Messias ou Mexias. Não, não pode ser. Não pode ser. Então houve uma perseguição, e Jesus dizendo que ele era o porta-voz de Deus, que ninguém iria ao Pai senão através deles. Olha, imagina o ego desses religiosos. Então Mateus, que tinha já um preparo espiritual, já tinha o seu projeto encarnatório determinado, não. Tinha o seu projeto reencarnatório orientado. A determinação é ele, quando Jesus, ao vê-lo no posto, com o seu magnetismo, convidá-lo, porque Jesus falou, siga-me. Ele não falou, venha. Ele falou, siga, acompanha-me. E deixou por conta dele. E esse magnetismo tocou Mateus. E ele o seguiu. Porém, Gaius, que havia criado uma amizade muito, muito grande, se identificou com Mateus durante anos. E nessa amizade, ele como centurião que o protegia do povo, porque ele era esquachado, ele era ofendido, muitos jogavam pedra nele. Então, ele era acompanhado por Gaius e mais 2 soldados, fora a arrecadação dos impostos, que tinha que ser protegido. Então, criou-se um laço de amizade muito grande, de muito carinho, de muito respeito. Mesmo porque Mateus não tinha ninguém mais. Perdeu todos os amigos, perdeu a família. E Gaius se tornou a família dele. E Mateus, apesar de não falar da religiosidade, mas tinha dentro do seu coração esse registro. E quando Jesus o convidou, e ele aceitou, para Gaius isso foi um choque. Como assim? Você vai lá me abandonar o posto? Não, não é possível. Mas ele foi mesmo assim. Mesmo após essa saída de Mateus, Mateus ainda se encontravam. Gaius tentando fazer ele mudar de opinião. E Mateus, já no apostolado de Jesus, começou a falar de Jesus para Gaius. E ele começou a ouvir. Aliás, ele começou a escutar. Porque nós podemos ouvir ou escutar. Ouvir é porta batendo, cachorro latindo, carro buzinando. Coisas que é a nossa percepção do meio ambiente. Escutar é analisar, é refletir. Então, Gaius, durante esse período em que Mateus saiu, um ano e pouco, começou a se encontrar com Mateus. E nesse processo, ele começou a analisar aquilo que Mateus falava sobre Jesus. Apesar que ele acompanhava Jesus. Porque Caio, que era o pretor, ele determinou que Jesus fosse vigiado. E Gaius era um deles a vigiar. Então ele começou a perceber as curas, a palavra de Jesus, que ele estava ao longe, mas ouvia. E aquilo tocava a ele. E como eu disse, todos nós estamos aqui, não é por acaso, e tudo que nos acontece foi aprovado por nós, que a minha vida, eu reencarno, tirando aqueles casos de compulsória, reencarnação compulsória, muito poucas, né? Aqueles que o espírito não tem condições de analisar e precisa reencarnar para que possa
passar por esse processo, mas a maioria de nós, a grande maioria de nós, reencarna sabendo do nosso projeto. E a grande maioria somos nós que construímos o nosso projeto reencarnatório. E a grande maioria também constrói projetos reencarnatórios, muitas vezes, que não há condições de cumprir. Porque quando estamos no mundo espiritual, onde a nossa consciência está gritando daquilo que fizemos e não deveríamos ter feito, daquilo que não deveríamos ter feito e fizemos, ou o que nós deveríamos ter feito e não fizemos. E essa cobrança a nós mesmos cria uma palavrinha que dói, uma adaga que entra devagarinho em nossas emoções. Chama-se remorso. E lá no mundo espiritual, movido pelo remorso, tentamos reconstruir a nossa vida, desconstruir aquilo que nós nos envergonhamos. Imploramos, nós não pedimos. Nós imploramos a espiritualidade para reencarnar. E nesse processo reencarnatório, os nossos amigos espirituais avaliam e falam: Newton Júnior, tu não vai conseguir fazer tudo isso. Não, eu vou, claro que eu vou. Não, não dá, não tem como. Vamos fazer o seguinte, para que a sua reencarnação seja bacana, você saia do mundo espiritual, do mundo material, vim para o mundo espiritual, relaxado, satisfeito, de dever cumprido. Vamos fazer o seguinte, de tudo isso que você construiu para você, vamos colocar só 5%? Como? 5%? Não, 5% é muito pouco. Não, mas já pensou que você vindo com 5% para cá, a tranquilidade que você vai estar num êxtase, vai estar no paraíso, que nem vocês falam. Então tá bom, beleza, gostei. E aí o Newton Júnior vem para a Terra, não consegue fazer 1%. E além de não fazer 1%, às vezes ele levou mais 5% do que não estava no meu projeto reencarnatório. Faço coisas aqui que acrescento no meu projeto reencarnatório, coisas que não deveriam estar. Então, esse projeto foi feito para os apóstolos, Gaio estava envolvido, e aí ele começou a ouvir Jesus. Gaio tinha um filho, e também tinha um outro jovem que ele considerava como filho. E esse jovem já vinha doente há muito tempo. Todos os médicos não conseguiam resolver esse problema. Ele rezou para Júpiter, para Urano, para todos os deuses romanos, com certeza que seu filho seria curado. Ele considerava como filho. Mas ele não conseguiu nenhum, só piorava. Só piorava. E aí, no desespero, no auge do desespero, achando que o menino já estava à beira da morte, ele procura Mateus. Mateus, será que o teu mestre, o teu rabi, o teu Messias, que eu vi curar cegos, leprosos, paralíticos, eu vi, ninguém me falou, eu vi. Será que ele poderia curar o meu filho? E Mateus, mas claro, mas eu sou um romano, ele não me aceitará. Você pode interferir em meu nome junto a ele? Eu falei, não. Não, você vai falar com ele. Mas como? Ele não vai me aceitar. Não tem como me aceitar. Ele falou, o mestre tem seu coração aberto a todas as criaturas. Ele não discrimina ninguém. Você vai lá sim. Gaio, no desespero, como todos nós, né? Quando fala em filho, a gente faz qualquer coisa. Então, Gaio, muito envergonhado até, muito envergonhado, porque sabia o que ele tinha feito em todo esse projeto, esse período em que ele esteve se desenvolvendo na matéria, tudo aquilo que ele fez enquanto soldado romano, suas crueldades, enquanto as guerras,
enquanto suas atitudes contra os judeus, que ele odiava o Roma, odiava os judeus. E ele era um dos romanos que odiava os judeus. Mas durante esse ano, 1 ano e meio, 2 anos, ele aprendeu a enxergar os judeus de outros olhos, de outra forma. E aí ele, muito constrangido, foi de encontro a Jesus. Quase que arrastado por Mateus. E quando ele olha para Jesus, que ele sente aquele magnetismo, que Jesus não precisa falar, a gente sente Jesus. Nós podemos sentir Jesus agora, nesse momento. Ele está conosco. Ele sempre está conosco. Como o sol, que não importa onde estejamos, mesmo que não o percebamos, mesmo que não pensemos no sol, ele está presente. Ao caminharmos, sentimos o seu calor, é quando nos desperta da sua presença. Até mesmo nesse momento que estamos agora aqui, o sol está presente. Porque, segundo a física, existe uma partícula do sol chamada neutrinos, que é uma partícula tão pequena que ele atravessa a Terra, atravessa os nossos corpos. Como nada é por acaso, tem um motivo. Tem. Essa partícula passa pelas nossas células, pelo nosso campo átmico, nos magnetiza, esteriliza e nos alimenta, nos revigora, nos fortalece, sem que nós percebamos. Por quê? Porque a vontade do Criador, sua vontade para as suas criaturas, o amor de Deus é tão grande, que ele não discrimina nenhum de nós. Nem os criminosos, nem os imorais, nem os escrupulosos. Ninguém é discriminado. Porque o amor de Deus é para todas as suas criaturas. Ele nos dá o que há de melhor para que nós possamos nos tornar pessoas melhores. Então, Gaius, naquele momento, sente esse poder de Jesus, esse magnetismo, o olhar dele, brando, terno, um sorriso, e ele se ajoelha e começa a chorar. Jesus o levanta, fala: que queres, Gaius? Porque Jesus é isso, até hoje. Jesus, mesmo me conhecendo, sabendo quem eu sou, o que eu preciso, muito mais do que eu mesmo, muitas vezes eu nem sei o que eu preciso, mas Jesus sabe. Jesus me respeita, nos respeita. Não importa se eu esteja no caminho errado, se eu vou tropeçar, se eu vou cair, ele me orienta para que eu não faça. Primeiro, através dos meus amigos espirituais, meus protetores, meus guardiões, que muitas vezes me acordam durante o sono para me alertar. E muitas vezes eu nem dou atenção, porque eu estou preocupado com outras coisas. Sim, porque o sono é uma extensão do nosso mundo material. As minhas preocupações que eu trago aqui na Terra, enquanto encarnado, ao me desdobrar, eu continuo centrado nisso. Eu continuo com essa idioplastia, esse segmento. Então, eu estou preocupado, de repente, com um filho meu que vai tomar uma decisão que eu acho que está errado. Quando eu durmo, eu me desdobro e vou até a casa dele. Tentar conversar com ele durante o sono. Só que, às vezes, ele também não está afim de me ouvir. Não me ouve nem quando está encarnado, imagina desencarnado. É que não ouve mesmo, né? Ele, ó, ih, minha mãe está chegando, deixa eu cair fora. Né? Por quê? Todos nós sabemos, gente, que nós somos exatamente igual no mundo material, no mundo espiritual. Ninguém modifica porque está no mundo espiritual, seja desencarnado ou encarnado.
Então Jesus, nesse respeito, ele pergunta para Gaius: o que queres? Como ele faz isso conosco? O que queres que eu faça? Mesmo sabendo que eu preciso. Mas às vezes o que eu quero, o que eu necessito, não é aquilo que eu quero. Então ele pergunta a Gaius. E Gaius fala: Senhor, eu já te vi curar tantos enfermos. O meu filho, meu servo, está doente, à beira da morte. Eu gostaria que tu o curasses. Eu sei que tu pode curá-los. Aí Jesus: vamos, vou curar você. Pedro, Mateus, João, vamos à casa de Gaius. Ele se afaste: não, não, Senhor. Não, 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 não. Eu não sou digno que tens em minha casa. Sou um romano? Tu és um judeu? Veja se alguém visse um judeu entrando na casa de Roma, um romano. Você seria, não está preocupado com ele, está preocupado com Jesus, que poderia ser apedrejado pelos religiosos e até pelo povo, que havia muitos contrários a ele. Não, 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 Senhor, não. Não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei apenas uma palavra, eu sei que ele estará curado. Porque assim como eu, que tenho uma legião comigo, digo aos meus soldados: vá, e eles vão, venham, e eles vêm, tu também podes fazer isso. Aí Jesus, impressionado com aquela fé, dá um puxão de orelha nos apóstolos. Né? Estou com vocês há tanto tempo. Traduzindo o que ele quis dizer, né? Vocês convivem comigo há quase 3 anos. Nunca demonstraram uma fé igual a essa. E ele curou o menino. E Gaius, como eu disse, depois de Saulo, que virou Paulo, ele se tornou um porta-voz de Jesus. No começo, dentro da própria Roma, dentro da própria legião que ele tinha, protegendo os apóstolos. Depois que Jesus desencarnou, ele fazia com que os apóstolos que eram perseguidos, ele ajudava, os protegia. E depois ele se converteu e foi divulgar o cristianismo, divulgar o evangelho de Jesus. O que eu quero dizer com isso e o que isso demonstra, gente? Jesus está conosco a todo momento. Todo momento, a cada instante da nossa vida. Nos momentos ruins, nos momentos bons, ele está sempre conosco. Muitas vezes, nos sentimos desesperados com algum problema que tenhamos. E nós pedimos para Jesus nos ajudar. E não existe um pedido que não seja atendido. Aí vocês vão falar assim, vocês aí e o pessoal também lá da internet, esse cara enlouqueceu. Então ele está falando porque não sabe o que eu passo. Por isso que ele está falando isso. A vida dele deve ser uma boa. Acontece, gente, que na maioria das vezes, aquilo que queremos não é o que nós necessitamos. E muitas vezes queremos ser curados, mas não queremos a cura. Porque a nossa reencarnação é nossa, é minha. Fui eu que planejei, eu aceitei. E hoje, no hoje que é o meu presente, eu construo o meu futuro, ressignifico ou mudo o meu futuro. E Jesus está conosco o tempo todo
para nos mostrar o caminho. Ele está conosco para mostrar o caminho. Mas ele jamais irá interferir nas minhas decisões. Por respeito. Não que ele não possa. Nossa, Jesus pode. Ele manipula a energia do planeta, a natureza, do jeito que quer, mas ele não manipula as minhas decisões, por mais errada que seja, por mais prejudicial que seja para mim. O que ele faz é tentar me convencer ou me fazer enxergar o caminho tortuoso que eu estou escolhendo. Por isso que nós estamos vendo hoje do jeito que está vivendo a nossa humanidade na qual fazemos parte. Tudo isso são escolhas nossas. E a minha vida é minha escolha. Ah, mas por que não dá certo? Porque eu estou tomando decisões que eu acho que é certa, que eu acho que de alguma forma é alguma coisa que eu estou sendo persistente e não teimoso, né? E aquilo é melhor para mim e não é. Por isso que minha vida não muda, porque as decisões são minhas. Ninguém tem poder sobre nós. Ninguém. Nem o obsessor, nem a igreja fala, o demônio, o diabo, não tem poder sobre nós. Porque somos seres divinos. Vós sois deuses. Pode fazer o que eu faço e muito mais. Mas e o obsessor, como é que fica? Ele fica aonde eu coloco ele. Se eu permito que ele entre na minha casa, ele vai entrar. Se eu permito que ele entre na minha vida, ele vai entrar. Se eu permito que ele entre nos meus pensamentos, meus sentimentos e as minhas emoções, ele vai interferir. Uma nuvem de espírito vos acompanha. 4, 5, 9. E dessa nuvem, muitos deles o induzem. Induzem. A palavra é induzir. E não controlar. Por que os espíritos não falam assim, vos controla? Não, porque não controla, nos induz. A decisão sempre será minha. Sempre será minha. E algumas vezes, as minhas tendências, porque todos nós temos tendências, que trazemos de um passado recente, encarnações anteriores, temos tendências que nós viemos nessa reencarnação para removê-las ou diminuí-las. Tendências negativas que eu falo, né? Eu tenho essa tendência, e os amigos, os companheiros de jornada, porque nem sempre esses irmãozinhos que eu chamo de companheiros de jornada, e não obsessor, companheiros de jornada, nem sempre são adversários, ou melhor, na maioria das vezes, não são adversários. São companheiros, sim, que numa vida passada viveram comigo no meio que eles estão vivendo hoje. E eles me perderam, são meus amigos. Nós não temos amigos aqui? Não gostamos de estar ao lado deles? É a mesma coisa, eles gostam de estar ao meu lado. Pô, mas, cara, tu tá aí no centro espírita. Pelo amor de Deus, cara. Uma balela do tamanho do... Para, não vai não. Olha, hoje tem um futebolzinho. Vamos ver o futebol. A novela é o último capítulo, hein? Você gosta de ser noveleiro? Né? Tem uma festa hoje. Pô, vamos bebemorar em vez de ir no centro. Aquela balela, aquele cara falando, fala belelé, só fala de Jesus, de Jesus. Cai nessa não, bora. Induzem. Cabe a mim e fala assim, não, eu não quero. E não é falando, é atitude. Estou fora. Olha, vamos falar mal de fulano. Né? Vamos falar mal dele. Esse cara, eu não gosto dele. Porque talvez, olha só, gente, como é complexo tudo isso.
Eu sei que eu vou falar uma coisa que aqui não tem, tá? Tá gravando, então alguém lá fora vai servir. Algumas pessoas têm ciúmes dos amigos. Eu sei que vocês não sabem o que é isso, né? Tem ciúme dos amigos. E quando vê aquele que vocês consideram um amigo, até um irmão conversando com uma pessoa de forma sorridente, descontraída, bate o ciúminho. E aí, quando o amigo volta, fala, cuidado com esse cara, eu não gostei muito dele não, hein? Deve ser um... O que ele tá? O que ele queria? Não, ele está me convidando. Ó, cuidado, hein? Isso aí deve ser um 71, está querendo te aplicar. Isso é inconsciente, tá, gente? É o que eu falei, vocês não sabem o que é isso, tá? Então, esses ciúmes que nós temos aqui encarnado, nós teremos desencarnado ou no mundo espiritual, porque nós não mudamos, somos as mesmas pessoas. E esses que nos acompanham pode ser um amigo querido de uma encarnação que hoje está me acompanhando como companheiro de jornada para aprender comigo. E ele tem essa afinidade. E nós estamos juntos, não é por acaso, para que ambos aprendam. Porque Deus ajuda os homens através dos próprios homens e não dos seus anjos. Mesmo porque a gente não consegue nunca conversar com um anjo, né? Eu, pelo menos, o máximo que eu cheguei na beirada do umbral ali, né? Entendeu? Conversar com um anjo é inconcebível. O padrão vibracional dele é negócio inconcebível. A mãe de André Luiz fazia um esforço danado, que não é um anjo, é uma pessoa evoluída. Fazia um esforço danado para descer, para encontrar o filho, né, para bater um papo, abraçá-lo e tal, e falar, André, tem que ir embora, porque já não está dando. Está dando uma comichãozinha aqui vibracional, eu tenho que voltar para o meu. Né? Então, imagina um anjo, né? Não tem como. Nós temos que nos contentar com os nossos amigos espirituais mesmo. Né? Então, a mensagem que eu quero deixar que nós precisamos, nós já temos. Tudo que nós queremos já está decretado no universo. Tudo, gente, sem exceção. Milton Júnior, até as coisas ruins, até as coisas ruins. Até as coisas ruins. Porque o próprio Emmanuel já nos fala, cuidado com o que tu queres. Muito cuidado com o que tu queres. Porque tu vais obter. Mas, como nós estamos cansados de ouvir, semear é uma opção. Colher é inevitável. Então nós temos que nós queremos, nós podemos, porque já temos. Ah, mas se eu já tenho, porque eu não consigo, porque existe um delay entre eu querer e conseguir e caminhar para obter. Porque o trajeto é assim, eu quero, eu posso, eu consigo, tá decretado. Tá? Porém, a caminhada é essa. Nunca será essa. Nunca. Por isso que muitas vezes a gente tem e não consegue. Pessoas sempre precisarão de pessoas. Somos uma grande família espiritual. E estamos juntos, não é por acaso. Que Deus, nosso Pai, que Jesus, nosso Mestre, que essa falange maravilhosa desta casa abençoada, desses amigos que estão presentes, muitos familiares também, possam abençoar os seus corações, prepará-los para que o oleiro da eternidade, chamado Jesus, porque é Ele que nos dá o óleo para que a nossa chama sobreviva. Ele está sempre nos alimentando. Agora, a chama somos nós que
a mantemos. Muito obrigado, gente. Fique com Deus. Bom fim de semana.